capítulo de número 15, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 17 em diante. Amém? Diz assim: e tornando em si, disse: quanto aos jornaleiros de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me de mim como os teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Fique-se à vontade. Deus colocou no meu coração um tema que eu acredito que quem ainda não passou, por isso que a gente vai falar nessa noite, ainda vai passar. E a gente precisa estar preparado, para tomar a decisão de viver o que nós vamos falar aqui nesta noite, que é o recomeço. Quem aqui já recomeçou alguma coisa na sua vida? Quem aqui já recomeçou algo? Então é algo natural, é algo que a gente precisa fazer, não é? Quem aqui já tomou decisões erradas? Olha só, eu não, todo mundo já tomou decisões erradas, né? E quem aqui já arrependeu das decisões erradas? Então o arrependimento é uma porta para o recomeço, Então isso é muito importante a gente entender isso. A história, Lucas ele tem então a preocupação, alguns historiadores acreditam que ele vai, tudo que ele narra aqui, ele vai até os testemunhos oculares, ele vai até as pessoas que ou viveu o fato ou alguém próximo de alguém que viveu aquele fato. E Lucas então vai narrar uma história brilhante, ele vai narrar uma história incrível, ele vai narrar uma história de recomeço, uma história que está ligada a arrependimento e recomeço. Então Lucas ele vai narrar a história do filho pródigo, uma história muito conhecida no meio da igreja. E aqui então a gente vai ver a história, a gente tentar trazer nos nossos dias de hoje. Aqui então vai ser uma família muito rica, uma família que tinha um poder aquisitivo muito grandioso, pastor Fábio, uma família que tinha muitos bens. E a gente vai ver que esse dono, esse pai, ele tinha muitas posses, tinha um terreno muito grande. Imagino eu que eles tinham muitas cabeças de gados, que naquela época era muito valioso. A riqueza de um homem era calculado também pela cabeça de gado que ele tinha. Tinha muitos servos, muitas pessoas que trabalhavam para aquele homem. E aquele homem, então, a história narra que ele tinha 2 filhos. E não sei, a história não deixa tão claro o motivo, mas eu muitas vezes, quando eu vou fazendo a leitura, eu fico imaginando coisas da minha cabeça, Eu fico imaginando o que aconteceu de fato naquela história. Então, imagino eu ali que aquele filho, o filho pródigo, antes dele tomar a decisão de sair de casa, certamente, algum desentendimento ele teve, talvez com o pai ou talvez com o irmão. Ele estava insatisfeito com alguma coisa, Ele estava insatisfeito com alguma coisa que levou ele a tomar a decisão de sair de casa. A história não deixa muito claro, mas a insatisfação é clara, sem estar escrito, dá para ter certeza que ele está insatisfeito. Ninguém que está satisfeito em algum lugar ou com alguma situação toma a decisão de sair daquele local, Imagina, pastor Fábio, não estou muito satisfeito com o meu emprego, mas eu vou sair do emprego, vou abrir mão do emprego, não estou muito satisfeito com o meu casamento, eu vou abrir mão do meu casamento. Quem aqui já ouviu alguém abrir mão de alguma coisa que ele está muito satisfeito? Quem aqui já ouviu? Eu vou trocar de casa porque eu estou muito satisfeito com a minha casa. Como eu estou muito satisfeito com a minha casa, Pedro? Eu vou trocar de casa. Ninguém faz isso, A gente toma decisão porque existe uma insatisfação com alguma coisa. Só que muitas das vezes nós tomamos as decisões em cima da insatisfação. Só que muitas das vezes a insatisfação está relacionada com uma emoção. E todas as vezes que nós tomamos decisão baseada na emoção, nós estamos, pode dizer, 90% de chance de tomar a decisão errada. E foi exatamente aquilo que o filho pródigo fez naquele dia. Não sei se foi durante a manhã, se foi à tarde ou se foi à noite. Então pode ser que aquele pai repreendia muito o filho? Pode ser. Pode ser que aquele pai era um pai mais duro, cobrava ali daquele filho
uma postura, né? Não sei o que levou ele a tomar aquela decisão, mas o filho pródigo, chegou um momento na vida dele que ele falou para ele mesmo: basta, eu preciso sentar com meu pai, conversar com meu pai e tomar a decisão na minha vida. Imagino eu então que ele talvez pede um de seus servos, ou ele mesmo vai até o seu pai e fala: pai, eu preciso ter uma conversa muito séria com o Senhor. E ali então o filho pródigo, imagino eu que o pai fala: sim, filho, pois não, tenho todo o tempo do mundo para ouvir, né, o que você tem a dizer. Imagino eu que os dois agora sentam na mesa, tomam um café ali, talvez seria o último café deles ali juntos. E ali o filho pródigo fala: pai, eu preciso sair de casa. Não sei se ele conta o motivo para o pai ou não, mas ele fala para o pai naquela noite, naquele dia: eu preciso sair de casa, né? E eu preciso agora ir para uma outra terra, eu preciso ir para um lugar onde está no meu coração, onde eu vou me sentir satisfeito. Olha que interessante, ele estava com uma insatisfação, ele estava planejando ir para um outro lugar onde ele ia se sentir satisfeito. E ele fala: pai, eu sei que o Senhor é um homem de muitas posses, eu sei que o Senhor tem muitas riquezas, né? Não dá para esperar, mais ou menos isso que ele estava falando para o pai dele: não dá para esperar o Senhor morrer para me receber tudo aquilo que me pertence, mas o Senhor pode partir comigo, pode me dar a minha parte agora enquanto o Senhor ainda está vivo. Então eu quero tudo aquilo que é meu de direito, tudo aquilo que me pertence de herança, e eu vou embora para outra terra, construir a minha própria vida. Só que a história não deixa claro, mas dá para ver que ele ainda era um jovem imaturo, um jovem que estava com a vida inteira pela frente. Talvez o pai dele tinha traçado tantos planos, tantos projetos, talvez o pai tinha sonhado tantas coisas para aquele filho, mas aquele filho ainda na sua imaturidade, né, já achou que estava sendo uma pessoa madura e tomou a decisão naquele dia de sair de casa, voltado em cima talvez da emoção, talvez em cima da sua maturidade. E isso é muito importante isso, quando a gente traz isso para os nossos dias, porque nós vamos tomar muito cuidado, senão nós tomamos muitas decisões que nós muitas vezes achamos que está certo, que nós vamos tomar a decisão correta, mas nós estamos tomando decisões em cima de imaturidade, em cima daquilo que ainda nós não sabemos. E lá no futuro a gente vai ser como aquele filho pródigo, a gente vamos ter uma realidade diferente daquilo que esperamos, né? Para quem aqui é pai, para quem é mãe que está aqui, né? Quantas vezes o pai e a mãe falam assim com o filho: não faça isso. Aí o filho vai movido no sentimento, movido ali na emoção: não, a minha mãe e meu pai não sabem o que está falando, não, vai dar certo, isso aqui já está tudo planejado, já está tudo estrategicamente falando, né? Já está tudo orquestrado, né? Só que o pai e a mãe, às vezes, ele consegue enxergar um patamar que o filho ainda não consegue enxergar. O pai e a mãe têm um nível de experiência, de maturidade muito além do que o filho. Eu sempre falo isso. Eu acho incrível as mães e os pais, né? Eu chego lá na minha mãe, eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu vejo que é incrível isso. Eu chego na minha mãe, assim que eu entro no portão, ela já sabe que eu cheguei. Né? Eu tenho um monte de irmão, como é que ela sabe que é eu? Tem um monte de irmão, como é que ela sabe que é os outros irmãos que chegou? Né? Assim também, né, irmã Cássia? Quando a Eduarda chega lá, o Gabriel, você já sabe que é eles que chegou, né? Não sei se é pelo rastro do pé, não sei o que é, não. Se é pelo cheiro, não sei o que é. Mãe e pai tem algo diferente, né? Ou seja, eles também têm um nível de maturidade maior, que só deles olhar para a gente, eles sabem se a gente fez algo certo ou algo errado, né? Quando o filho chega em casa, a mãe e o pai falam assim: o que você fez? O que você aprontou? Eu aprontei o quê, pai? Você aprontou, sei que você aprontou. Você fez algo de errado, né? Porque eles têm um nível de maturidade maior do que a gente. Eles nos conhecem quando a gente era pequenininho ainda. Quando a gente foi gerado, a mãe, né, foi ali a primeira que pegou, o pai foi o primeiro que pegou, foi o primeiro ali que estava ali nos vendo, nos ensinou a caminhar. Então eles têm um nível de maturidade maior. E isso é muito importante, às vezes, como a gente ter esse entendimento. Porque às vezes eu acredito que aquele pai, talvez naquele dia, falou para o filho pródigo: não faça isso. E ali o filho pródigo, movido na emoção, no sentimento, ainda assim, tomou a decisão de não ouvir o pai, tomou a decisão ali de seguir o seu caminho, segundo aquilo que ele queria, segundo aquilo que era prazeroso, momentâneo. E a história então diz que ele sai, ele vai para outro lugar, ele começa então a participar de festas, ele começa a participar de uma série de coisas, e ali faz jus ao nome que fala, filho pródigo. Pródigo significa desperdiçador, aquele que gasta tudo que tem, né? E quando a gente fala gastar tudo que tem, não necessariamente isso tem que estar relacionado apenas
aos bens financeiros. Às vezes nós temos muitos amigos mesmo no dia a dia, amigos bons, que às vezes nosso pai fala assim, esse amigo aí está aprovado, né? E muitas das vezes a gente abre mão dessas amizades, irmão Carlos. A gente abre mão daquela amizade ali que os pais aprovou e a gente constrói outras amizades diferentes. Aí os pais não aprovam aquela amizade e a gente continua ali naquela amizade, né? E quando a gente está lá no fundo do poço, aí a gente fala, é bem que meu pai me falou, bem que minha mãe me falou, né? Só que ali a gente já tomou decisões erradas, a gente já fez muitas coisas que não deveria ser feito. Tem uma música, eu esqueci o nome dela, mas depois que eu lembrar o nome, uma outra oportunidade, eu até compartilho com os irmãos, me falou o nome da memória, o compositor, ele fez a música específica para uma jovem cristã, ela era uma jovem cristã, o pastor Fábio talvez até lembre, uma música sertaneja gospel, e ali essa jovem, pastor Fábio, ela era uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, estava sempre na igreja, sempre fazendo os trabalhos, sempre servindo a Deus, estava ali sempre adorando a Deus, dava um bom testemunho, um bom exemplo. Mas um dia ela construiu uma amizade diferente, uma amizade que não deveria ter construído amizade com aquela pessoa. E aquela pessoa começou então a influenciar ela, irmã Carla, começou a dar conselhos errados para aquela jovem. E aquela jovem então tomou a decisão de começar a fazer algumas coisas que estavam erradas. E um certo dia então aquela jovem ela vai receber um convite para sair com um rapaz. E ali o pai daquela moça e a mãe daquela moça falou assim, não vai sair com esse rapaz não é tempo de fazer isso não. É tempo de você servir a Deus. E ela ouviu o conselho então da sua outra amiga. E ela toma então a decisão de sair com aquele rapaz. Só que aquele rapaz só queria brincar com aquela moça. Ele não queria nada sério com aquela moça. E ali então naquele dia ele foi ali paquerando a moça até conseguir sair com ela e ter um relacionamento com ela por uma noite. E a história diz que depois daquela noite de relacionamento ele deixou, os dois dormiram ali no motel e ele deixou ali uma carta escrita para ela no finalzinho, né? Depois que ela abriu, ela viu as flores, ela abriu a carta, ela falou, certamente ele escreveu uma carta de amor para mim, né? Mas na carta estava escrita uma pequena frase, estava escrito assim, bem-vindo ao mundo da AIDS, né? Então aquela moça ali, a vida dela mudou completamente, porque ela não ouviu a orientação do pai dela, da mãe dela, ela tomou a decisão errada e aquilo mudou a vida dela, né? De forma trágica. E ali os compositores então falam ali um pouco sobre isso na música, fala sobre as decisões, que a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões. Mas o mais interessante de tudo, né, que a gente vai ver que aquele filho pródigo, ele tomou a decisão errada, ele perdeu tudo que ele tinha, ele desperdiçou toda a riqueza que ele tinha, mas aquele filho pródigo, ele tomou, ele teve arrependimento de tudo aquilo que ele cometeu, e depois ele tomou a decisão de recomeçar, de fazer algo novo. Então não importa a forma que você chegou aqui nessa noite, não importa se você tomou N decisões erradas, não importa se até esse exato momento que você está sentado aqui, quando você saiu de casa, você tomou algumas decisões erradas e veio para a casa do Senhor, o mais importante é que ainda existe tempo de se arrepender e de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Diga para o irmão que está do seu lado assim, fala, meu amado irmão, diga para o irmão que está do seu lado, nunca é tarde para recomeçar. Assim como o filho pródigo, a história não diz se foi meses, se foi anos, não fala o tempo, não narra o tempo que o filho pródigo demorou para se arrepender e recomeçar. Mas chegou um momento que foi necessário ele ter um recomeço. Então não importa, né, se é um problema que você teve com seu vizinho, não é tarde para recomeçar. Não importa se é um problema que você teve com um parente seu. Eu tive um desentendimento com meu tio, tive um desentendimento com meu primo, tive um desentendimento com a pessoa que eu amo muito, eu falei alguma coisa que magoou ela, ou ela falou alguma coisa que me magoou. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca deixe para amanhã o que se pode recomeçar hoje. Se você pode recomeçar hoje, assim que sair do culto, tem alguma coisa para recomeçar, tem alguma coisa para colocar em ordem, manda uma mensagem lá no WhatsApp, talvez não dá para ir em casa, manda uma mensagem. Não deixa para amanhã o que pode recomeçar hoje, porque talvez amanhã não tenha mais tempo para recomeçar. Aquele filho pródigo, assim que a ficha dele caiu, a história diz que assim que a ficha caiu, que ele entendeu que ele tomou várias decisões erradas, que ele entendeu que as decisões que ele tomou, que ele achou que ia dar certo, todas elas foi frustrada. Assim que ele arrependeu
de imediato ele já planejou o que ele ia fazer. Ele falou: vou voltar até a casa do meu pai e vou falar com meu pai. Contra os céus eu pequei, perante ti eu pequei. Talvez eu não sou mais digno de ser chamado filho, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me receba pelo menos como servo. E a história não fala aqui que ele ficou meses esperando para recomeçar. Foi de imediato. Assim que ele arrependeu, ele tomou a decisão de recomeçar. Então recomece hoje aquilo que deve ser recomeçado, né? E tem coisas na nossa vida que a gente precisa entender, que tem decisões erradas, tem coisas erradas que nós fazemos, tem coisas que a gente quer colocar de lado, tem coisas que não é para colocar de lado, tem coisas que é para recomeçar e continuar de onde a gente parou, né? Por exemplo, quem aqui tem carro? Quem aqui tem carro? Quando você tem carro, o pneu fura, o que você faz? Você joga o pneu fora, joga o carro fora, ou você arruma o pneu e continua rodando com o carro? Quem aqui joga o pneu fora? Quem aqui joga o carro fora? E por que tem muitas coisas na nossa vida que a gente quer jogar fora? Tem coisas que são valiosas que Deus entregou na sua mão, que Deus entregou para você. E às vezes a gente quer fazer o quê? Vamos jogar fora, é mais fácil, né? Mas jogar fácil não é recomeçar. Recomeçar é começar de onde você parou. Você estava indo em algum trajeto, ali você parou, você voltou para trás, você tem que fazer o quê? Recomeçar, continuar de onde você parou. Né? Então a gente precisa estar aberto para recomeçar coisas na nossa vida. Né? E isso é muito importante. Olha que coisa interessante. Jacó, ele teve um desentendimento grandioso com o irmão dele. Ele foi um pouquinho esperto, foi lá, roubou a primogenitura do irmão, né? Aí o irmão ficou furioso com ele. Ele faz o que? Ele foge da terra dos pais dele. Aí depois que ele casa, ele vai ter aquele problemão lá com o sogro dele, mas ele toma a decisão de voltar para a terra dele novamente. E quando ele está voltando para a terra dele, ele ouve que o irmão dele também estava vindo na direção dele. O que ele faz? Ele, de imediato, ele manda um mensageiro e foge. Mas fugir não adianta fugir, ele precisa recomeçar. Ele fugiu, ele vai ter um encontro com o anjo ali em Peniel, e depois que ele tem um encontro com o anjo em Peniel, que a vida dele vai ser mudada, ele vai ser transformado de Jacó para Israel, ele precisa voltar para reconciliar com o irmão. Ele precisa fazer o quê? Recomeçar algo que ele quebrou lá atrás. Então tem coisa na nossa vida, meus amados irmãos, que não adianta, a gente vai ter que voltar, vai ter que recomeçar, vai ter que se arrepender, vai ter que se humilhar e vai ter que recomeçar novamente para que a nossa vida continue avançando na caminhada cristã. Então a gente precisa entender isso. Tem coisas que não é para jogar fora. Ele poderia ter ido embora para outra terra e nem ter um encontro com o irmão dele, não poderia? Mas Deus ali, né, não sei de que forma que Deus trabalhou no coração dele, mas Deus levou ele a ter um encontro com o irmão dele, que ele precisava recomeçar uma amizade, um relacionamento com o irmão dele que haveria sido quebrado. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa reconciliar. Ah, lá na empresa está difícil demais, pastor. O senhor fala porque o senhor não está lá na empresa comigo, está difícil. Estou querendo sair da empresa. Mas já parou para pensar que às vezes você está no lugar correto na empresa que você está, a empresa que Deus colocou para você ser sal e luz naquela empresa, e às vezes você quer ir embora daquela empresa. Às vezes tem vida que está ali que vai ser alcançada através da sua vida, mas por causa da insatisfação. Lembra lá atrás do filho pródigo? Alguma coisa que deixou ele insatisfeito, levou ele a tomar uma decisão na emoção e levou ele a ter um prejuízo lá na frente. E às vezes, vou ser movido na emoção aqui, meu patrão está muito chato, funcionário aqui que trabalha comigo está enjoado demais, está todo mundo pegando no meu pé. Aí toma a decisão na emoção, pede conta do emprego, sai do emprego, depois não consegue arrumar outro emprego, as contas vêm, aí entra numa luta, numa tribulação violenta, né, pastor? Aí depois fala: Deus, o Senhor tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia, mas a gente precisa tomar cuidado com as decisões que a gente toma. É o que eu falo, tudo aquilo que você está sendo forçado a tomar decisão, tanto que seja alegre ou triste, toma muito cuidado. Estou alegre demais, pastor, toma cuidado na hora de tomar decisões. Estou triste demais, toma cuidado na hora de tomar decisões. As decisões não podem ser pautadas em cima das emoções, não pode ser tomada em cima das insatisfações. As emoções, as decisões, elas precisam ser tomadas em cima do nosso nível de maturidade. Não tenho maturidade, eu acho que talvez eu não tenha ainda o discernimento de tomar essa decisão. Procure uma pessoa mais experiente, procure uma pessoa que tem um nível de maturidade um pouco maior, que ela vai saber te dar um conselho sábio.
né? E na multidão dos conselhos sábios ali, certamente você vai tomar a decisão correta e vai evitar vários problemas lá na sua vida, né? É o que eu falo, a gente não precisa passar para o problema que o outro passou, né? A gente precisa... Você viu que a pessoa passou para aquela diversidade. Eu vou passar para aquela diversidade também para ter experiência? Não, para que eu vou ter experiência se eu sei que aquilo ali já vai dar errado? Vou passar por luta à toa, desnecessário, né? Então ali o filho pródigo, certamente eu acredito que ele também já deve ter tido aquela experiência de ver outras pessoas tomando a decisão que ele tomou. Mesmo assim, ele tomou a decisão de não ouvir o pai. Ele tomou uma decisão em cima da imaturidade. E ele teve que colher frutos daquela imaturidade. Então isso é muito importante, meus amados irmãos. Eu sempre falo isso. Semear não é obrigatório. Você escolhe semear ou não. Mas colher, você não tem opção. Você vai ter que colher. Eu tomei decisão, não fiz semeaduras ruins. Fica tranquilo que vai chegar o dia de você de colher. E no dia de colher, a colheita é obrigatória, né? E tem gente que fala assim: pastor, mas eu estou tomando várias decisões erradas na minha vida, está tudo indo bem, né, pastor? É porque talvez lá atrás você tomou um monte de decisões certas e você foi semeando sementes certas. E você está colhendo hoje o que você semeou lá atrás, não o que você semeou hoje. Só que vai chegar um momento que o que você semeou lá atrás vai acabar. E você vai começar a colher o que você semeou hoje. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas decisões. E principalmente, né, guardar aquilo que a gente falou que agora há pouco do filho pródigo. Nunca é tarde para recomeçar. Se tiver que recomeçar alguma coisa, recomece agora. Começa a recomeçar, chega em casa. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Se tiver que abraçar, abraça. Se tiver que beijar, assim como o filho pródigo. A história diz que o filho pródigo chegou no pai dele, ele abraçou o pescoço do pai e beijou o pai. Se você tiver que reconciliar com alguma coisa, reconcilie hoje, né? Meus amados irmãos, quero convidar os irmãos nesse exato momento a fechar os olhos de vocês. Vamos fazer uma oração agora, e nesse momento eu quero que você reflita sobre esse texto. Se existe alguma coisa que você precisa reconciliar, esse momento é um momento de você primeiro se reconciliar com Deus. É um momento de você primeiro se conectar ao Pai. Esse momento é um momento de você se dirigir ao Pai. Talvez você precise se reconciliar espiritualmente. Talvez nessa noite, talvez você precise pedir perdão a Deus nessa noite. Talvez você precise falar: Pai, contra ti